Ó, você não vai falar Semana passada o Você botão não tava vai falar. explodindo. Ó, você não vai falar de botão não, viu, bicho? Lógico que eu não vou falar. Você veio com uma camisa sem botão hoje? Não, mas é que isso aqui é musculação. Por quê? Você é testemunha, Gustavo? Tentou bater uns balãozinhos com bola de tênis? Cara do céu! Vamos ver até onde ele vai com esse assunto. Quantos balãozinhos foi? Eu bati 13. Pergunta pra ele quanto que ele bateu. 12, cara. Ah, não foi 12, não? Ah, então por que você tava querendo me criticar se eu bati mais que você? Não, porque eu falei assim... Ah, Ô, rapaz, ó, tá louco? Mas você sabia que quando eu era moleque, quando a gente treinava com uma bolinha era uma bolinha de borracha assim, ó, era desse tamanho assim, ó. Era bom, porque daí você... Resolveu Não. você. Ô, louco. Nosso editor vai morrer ele hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Prazeres. Fala, pessoal. Eu sou o Gustavo Andrade e não tô aguentando mais o Diego. O maluco é brabo. Graças a Deus vai tirar férias. Que isso, Rapaz, você viu o cara o jeito tá que ele abusado, Você meu. viu o jeito que ele começou? Começou com os dois pés no peito, cara. Veja a hora da gente tirar férias, Lúcio. Rapaz, sexta-feira 13. O cara ficou, ele tá bravo, rapaz. Nosso presidente tá bravo. Bom, então estamos começando mais um... O Lúcio não vai se apresentar, não? Não, mas não deu nem jeito, você entrou atropelando e tudo mundo, já destratando. perdeu até, já passou. Beleza, Lúcio? Tudo bom, vamos lá. Gustavo tá bravo hoje, gente. Estamos começando mais um podcast, é o 15º, Quinto, né? em semana de eleição, né? Neste domingo teremos a eleição municipal. Vamos às urnas amanhã, né? Votar para prefeito, escolher também o vereador. E espero que você, independente da sua preferência aí, faça uma escolha consciente, é o mais importante, né? Exercer a cidadania. Bom, gente, vamos então falar de Londrina Esporte Clube, o Tubarão que vem de uma derrota para o São Bento, que era só o lanterna do grupo. Vamos comentar isso e já projetando, né, o jogo deste sábado, agora à noite, contra o Brusque. Rodada do campeonato, inclusive da Série A também, toda no sábado por conta das eleições municipais no domingo. Teve seleção brasileira na sexta-feira, infelizmente a gente não pode comentar a seleção porque o jogo foi à noite, mas vai ter jogo contra o Uruguai. Vamos falar disso também, Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, né, minha gente? Teve jogão no meio da semana com a estreia do Rogério Ceni. E aí, seu Luiz Gustavo Andrade, tudo bem? Tudo bom, beleza, boa tarde. Como eu disse, eu não consegui assistir o jogo do Londrina mesmo, mas é sempre uma ponto a se destacar, a campanha do Londrina fora de casa, né? Que vergonha, cara. O Londrina não ganhou de ninguém fora de casa. E se não ganhou do Boa Esporte do São Bento, meu amigo, sinto muito, mas acho muito mais difícil ganhar do Volta Redonda. E qual que é o outro jogo fora do Londrina também? São José. Não vai ganhar. Se não ganha do Boa e do São Bento, cara, eu acho que esquece. O Londrina agora precisa pontuar dentro de casa e pelo menos arrancar um empate contra os outros dois, porque é vergonhoso, cara. É vergonhoso a campanha do Londrina fora de casa. E se tempos atrás a gente disse aqui que o time tinha, de certa forma, evoluído, parece que a gente foi enganado, né? A gente caiu no conto do Vigário aí, porque Londrina, fora de casa, não tem demonstrado nenhum pingo de futebol. Vou nem falar um pouco, mas não é nenhum pingo de futebol. Vergonhoso. Eu não consegui ver o jogo também inteiro, estava uma chácara fora aqui da região de Londrina, muito mau sinal de internet. Aglomerado? Não, tava não? Não tava não. Rapaz do céu, o cara tá afiado hoje. E eu consegui ouvir um pouquinho na volta pela Paiquerê, 91.7. Foi quando eu descobri que o Carlos Henrique não tinha começado o jogo, né? O Leimão que tinha dito que não ia mexer, acabou mexendo, não avisou a gente, só pra não mudar essa torcida, né, Leimão? Já tava pensando em tirar o Carlos Henrique. E aí o Lúcio cobriu o jogo lá pela rádio, pode falar melhor, né, Lúcio? Um jogo terrível, né? Pior jogo do Londrina, né? Tecnicamente foi muito mal. Eu acho que assim, pior do que não ganhar fora de casa é não jogar absolutamente nada, né? E diante de um time muito limitado, né? Com muitas dificuldades. Enfim, o alemão mudou o time, né? Ele tirou um atacante, colocou 4 jogadores no meio campo, não rendeu, no intervalo ele voltou a ter 3 atacantes e o time piorou. Até ele mesmo reconheceu que o time foi pior no segundo tempo do que no primeiro tempo. Então, assim, foi uma atuação muito abaixo da média. A gente deu nota 2 pro jogo, né? Então, já dá para ter uma ideia do que foi, né, do que foi o jogo. Claro, o São Bento tá na dele, né? Ganhou de 1-0, tá no lucro com a campanha que ele tá fazendo, né? Mas o Londrina, muito mal. De novo, assim,
sem nenhuma produção ofensiva. Adenilson sumido no jogo de novo, né? Foi muito mal o Adenilson. Faz tempinho já, a gente comentou isso já. Pelo menos uns 3 jogos, né? Caiu muito, essa né? Queda do Adenilson. Eu acho que fisicamente ele está sentindo um pouco. Enfim, a defesa tomou outro gol de bola parada, né? Do Dogão. Dogão. Enfim, acho que foi um jogo realmente muito ruim e passa a preocupar. Né? Passa a preocupar porque, assim, o time parece que chegou no ápice e agora está caindo justamente no momento final, de decisão do campeonato. Né? Agora, assusta mais o fato do alemão ter dito durante a semana, a gente insistiu nisso semana passada, né? Inclusive questionando ele sobre a manutenção do Carlos Henrique, que aí é uma manutenção de um esquema com o centroavante mais de área. Assusta mais ele dizer que esse jogador jogaria e depois ele não jogar e já no intervalo ele refazer tudo isso? Ou assusta o fato de mesmo quando ele mexeu, tirando o Carlos Henrique, começando o jogo contra o São Bento com atacantes mais de mobilidade, ainda assim o time não conseguir produzir nada? Ou as duas coisas? Assusta as duas coisas. Eu acho que são as duas coisas mesmo, né? Acho que o próprio alemão está sem uma convicção, né, do que é melhor para o time nesse momento. E por outro lado, é aquela dificuldade técnica que a gente vem falando aqui há muito tempo. Quer dizer, você muda o esquema, a produção não melhora. Você muda os jogadores, a produção não melhora, né? Então, realmente é muito preocupante. Ele até falou, né, que a ideia dele foi tentar colocar um time um pouco mais veloz e tal, né? Mas realmente quando você tem um grande número de jogadores atuando muito abaixo individualmente, não é nenhum esquema que vai resolver, né? Você tem de 11, 7, 8 jogando mal, vai ser difícil, né, no coletivo você ter um bom jogo. Então, realmente foi um jogo para se esquecer, né? E assim, a gente sabe que teve muita cobrança ao longo da semana, né? Cobrança da diretoria, cobrança interna, né? Cobrança da comissão técnica e dos próprios jogadores, né? Que reconheceram que o time ficou muito abaixo. Então, tomara que isso surta algum tipo de efeito, né? Essa cobrança dos próprios jogadores, entre eles mesmos, tomara que realmente surta algum efeito, porque o time vai precisar jogar mais nessas 4 rodadas finais aí, porque a classificação que há 2, 3 rodadas ela parecia bem encaminhada, né? Com muita tranquilidade, agora ela tá bem arriscada, né? E se o Londrina não jogar melhor do que jogou esses 2 últimos jogos, realmente a classificação vai ficar muito arriscada. E o Londrina correndo o risco, inclusive, de sair do G4, né? Se não ganhar do Brusque, o Ituano vencendo o seu jogo, o Ituano está com 20 pontos, o Londrina com 21, o Londrina é o 4º colocado. O Ituano joga contra o Criciúma, que também caiu muito, né? Principalmente no segundo turno. Fala, Luiz. Cara forgado, né? Não, eu acho que o momento do Londrina passa muito por tudo isso que o Lúcio disse, porque a gente vê que no jogo contra o Boa Esporte entraram os 3 meninos que estavam no banco de reservas, obviamente, que era o Samuel Gomes, o Juan e o Douglas Santos, né? Entraram os 3 e o time teve um pouco mais de volume de jogo e tal. E para esse jogo contra o São Bento, como vocês já disseram, o alemão apostou num ataque um pouco mais rápido e ainda assim não funcionou. Então, acho que o alemão precisa começar a ver que talvez não seja o problema só do ataque do Londrina, mas também do meio de campo, que é aquilo que a gente vem falando, que o Adenilson já tem alguns jogos que não rende, Jardel um pouco pesado, fora de ritmo ainda, o Leandro Donizete também, que chegou agora, também tá meio sem ritmo. Não sei, precisa pensar alguma coisa para esse meio de campo. O Marcel, que jogou tão bem 2, 3 jogos atrás, não sei, talvez seria uma solução. O Londrina não preocupa só o fato do Londrina não produzir muito, mas também o fato do Londrina não marcar gols, né? O que é uma consequência. Você não produz, você não faz gols. Então, Londrina teve um jogo só que marcou mais do que 2 gols, né, que a gente viu, que foi contra o Ipiranga. O Londrina produz muito pouco. E para uma Série C de Campeonato Brasileiro, cara, eu acho que isso... tô bem desanimado com o Londrina, viu? Rapaz, acho que... cara, mas você sabe que... Não ganha fora de casa, cara. Não, mas não tem como subir para a Série B. Eu também concordo. Acho que preocupante o desempenho do Londrina. Se a gente fizer um balanço de todo o campeonato, o Londrina jogou muito mais abaixo do que acima da média, né? Essa é a verdade. Mas eu não sei, cara, de repente, do jeito que né? Pega esse Brusque, que nós vamos comentar isso, né? Tá cheio de jogador cheio de desfalque por conta de Covid-19. Quer dizer, de repente o Londrina pode acabar vencendo o jogo contra o Brusque, que é o líder. O meu medo é o seguinte, vence o Brusque, tá vendo? Vocês ficam falando, isso que é o cansativo da coisa, né?
Porque a gente tá vendo que o time tá mal em maior parte do tempo, aí ganha o jogo do líder, pronto, já é o melhor time do mundo. Não é assim, né? Mas a gente espera que vai que o time tenha vale lembrar uma melhora de produção, né? Vale lembrar que no primeiro turno o Londrina vinha jogando muito mal. Exatamente. Até o jogo contra o São Bento. E aí foi lá contra o Brusque, fez um jogo legalzinho, fez um jogo bom. E foi a partir dali que a gente viu que o Londrina estava tendo uma evolução, sim, né? Apesar de ter perdido o jogo. Apesar de ter perdido o jogo. Então a gente viu que o Londrina estava começando a construir alguma cara para um time e começou a conquistar alguns pontos importantes. Então a gente espera que agora esse jogo contra o Brusque seja novamente essa virada do Londrina aí, porque se continuar desse jeito, ganhando em casa, tudo bem, mas fora de casa perdendo para equipes fracas, como é o São Bento e o Boa Esporte, né? No caso o Boa Esporte não perdeu, mas deixou de ganhar lá. Vai ser muito complicado sonhar com acesso para a Série B. E o time, Lúcio? Eu acho assim, o alemão não vai mexer, né? Não vai mexer, vai manter a base aí. Mas só o Carlos Henrique voltando. O Carlos Henrique, foi reserva lá, né? Eu até comentei durante a semana, enfim, nos nossos programas lá no Pai Querer, que eu acho que o alemão tinha que mudar o time, tentar alguma coisa diferente, porque realmente a produção foi muito ruim, mas, né, não sei, de repente bota o Leandro Donizete, se vai resolver, se não vai, o cara veio para jogar, não vai? Então dá uma chance pro cara, sei lá, bota o Juan lá na frente, que tem mais mobilidade que o Carlos Henrique, que não consegue entrar em forma, né? Daqui a pouco o Celcinho para jogar meio tempo, enfim, mas o alemão vai manter a base do time, né? Vai voltar o Carlos Henrique e ele não vai ter o Vitor Daniel, que se machucou, então vai entrar o Douglas Santos. Ele volta a colocar o time com 3 jogadores no meio campo e 3 atacantes, né? Aquele esquema que ele tem utilizado mais e o resto do time é o mesmo. Então, acho que a expectativa do alemão é de manter a base e apostar na força que o time está tendo dentro de casa. Do retrospecto vitorioso que o Londrina tem, vem aí 6 vitórias seguidas. Então, acho que essa é a aposta, né, do alemão. Talvez o pensamento dele fale, olha, talvez o caminho seria mexer 2, 3 peças aí para tentar dar uma... Mas eu vou ficar com o time que me deu 6 vitórias seguidas em casa, né? Então acho que é nisso que o alemão está apostando. Tomara que dê certo, né? Tomara agora. Mesmo desfalcado, né? Mesmo com problemas, o Brusque é muito melhor do que qualquer outro time aí que o Londrina enfrentou. Mesmo naquelas vitórias dentro de casa, em muitos momentos o Londrina teve dificuldades, né? Teve muitas dificuldades em algumas vitórias aqui no Estádio do Café, né? Contra Ituano, o time ganhou, mas, né, o adversário foi melhor, o próprio Ipiranga, então o Londrina vai ter que jogar mais para ganhar esse jogo aí contra o Brusque. Bom, e o jogo vai ser então 7 horas da noite, só pra gente... vamos falar do Brusque também, né, Gu? Você tem material aí do... Tem um amigo nosso lá, o João Vitor Roberge, lá de Brusque, mandou algumas informações para nós do Brusque. Só um adendo, esse amigo nosso, João Vitor Roberge, que vai mandar informações para nós, ele é amigo em comum de um amigo nosso que jogava pelado aqui com a gente, o Vitor Hugo Bittencourt. E o Vitor Hugo estava me contando que o João Vitor, ele foi fazer o TCC dele, foi fazer um documentário sobre o futebol amador na Romênia. Rapaz, você acha que... Então o menino gosta um pouco de futebol, né? Então a gente vai ter um pouco de informações dele agora aí sobre o Brusque e a gente vai ouvir agora aí. Fala pessoal do FolhaCast Futebol Clube. O Brusque vai a Londrina sem 5 jogadores que tiveram o diagnóstico positivo de Covid-19 divulgado nessa quinta-feira. São o lateral esquerdo Ayrton, o zagueiro Claudinho, o lateral direito Edilson, o volante Rodolfo Potiguar e o atacante Giovanni Tinga. Destes, apenas o Claudinho não é titular. Outro que testou positivo foi o atacante Edu, mas ele já está fora desde agosto por causa de uma lesão nos ligamentos do joelho. Também estão lesionados o atacante Luan Santos, que ainda não pôde estrear, e o também atacante Marco Antônio. O Marreco também tem desfalques por suspensão. É o caso do volante Zé Matheus e do lateral direito João Carlos. Os dois foram expulsos na partida contra o Boa Esporte. A comissão técnica também foi bastante afetada pela Covid. O time vai ser comandado pelo preparador físico Lamil Valêncio. O técnico Gerson Testoni e o auxiliar técnico Fernando Borba estão com a doença. O preparador de goleiros, o outro preparador físico e até o roupeiro também foram diagnosticados nos últimos dias. O Brusque vem tendo aí algumas oscilações um pouco preocupantes nas suas últimas partidas, né? É o 7º colocado do retorno, venceu apenas uma partida, empatou 3 e perdeu uma. E ainda assim é o líder. Vencer o Leque neste sábado ia significar a classificação antecipada. O time deve ser escalado com Zé Carlos, Gustavo Henrique, Jansson, Everton Alemão e Ronael, Guilherme Escuro e Emerson Martins,
Jefferson Renan, Thiago Alagoano e Alexandro. E lá na frente, no ataque, Maurício Garcês, autor dos 2 gols na vitória sobre o Londrina no Augusto Bauer. Um grande abraço a todos e bom trabalho. Eu sou o João Vitor Roberge, do jornal O Município, para o FolhaCast Futebol Clube. Então tá aí o João Vitor, né? A gente agradece aí a disponibilidade dele poder ajudar, contribuir com o nosso podcast. E o Brusque então vem com esse monte de desfalque aí para esse jogo contra o Londrina, né? O Brusque um surto, né? A gente pode dizer assim, né? Um surto de Covid-19 lá. Alguns jogadores, sem contar nos outros 2 também, como ele disse também no áudio, os outros 2 suspensos foram expulsos no último jogo. E o que chama atenção nisso aí é que o Brusque vai ser comandado por um dos preparadores físicos, né? Porque o técnico, auxiliar técnico, roupeiro, preparador de goleiros e um preparador físico, ambos com a Covid-19 também. Então é um surto. Lembra um pouco, claro, devido às proporções, ao que aconteceu com o São Bento, né? Mas o Brusque tem um elenco um pouco melhor. Vamos ver, espero que o Londrina possa aproveitar, entre aspas, dessa situação para poder vencer mais um jogo difícil dentro de casa. Tá certo. Bom, então o Londrina enfrentando o Brusque, como eu disse, às 7 horas da noite no Estádio do Café. A rodada praticamente toda neste sábado, Ipiranga e Volta Redonda, São Bento e Tombense, Criciúma e Ituano, complementando a 15ª rodada. Na segunda-feira, o Boa Esporte enfrenta o São José. Classificação, o Brusque é o líder disparado com 28 pontos, o Ipiranga é o segundo com 24, o Tombense já passou o Londrina, está com 22, né? O Londrina é o quarto com 21, Ituano o quinto com 20, Criciúma sexto com 17. Vocês dois hoje tá difícil, hein? Eu não tô entendendo. Ele tá me olhando e tá rindo. Cara. O sétimo é o São José com 16, o oitavo, Volta Redonda com 15, São Bento e Boa Esporte na zona do rebaixamento, São Bento com 12, o Boa Esporte com 11. Só para dar uma olhada no grupo A, o Santa Cruz 33 pontos, hein? Né? Santinha, hein? Meu Santinha lá. Forte. E o Remo tá em segundo com 26, olha a diferença. Meu Santinho. Não, tô brincando, cara. Claro que não. Mas se tivesse um time em Recife, nós fizemos essa brincadeira esses dias. O que deu o teu mesmo? Você falou que você seria náutico. É náutico, você? Esporte. Esporte. Ô, Lúcio. Eu sou esporte rubro-negro, né? Se você fosse torcer para um time da capital aqui, que time você torceria entre os 3? Eu já respondi, pô. Então, tá vendo? Não. Só você que foi em outro. Em outro da gralha. É. Pelo menos incomoda, né? Bom, falar nisso, gente, nós tínhamos comentado semana passada de fazer a nossa Londrina de todos os tempos, né? Já que o Gustavo teve a ideia semana passada de fazer o melhor Londrina da era SM. E vamos falar então quais foram os Londrinas que a gente escolheu. Começa aí, Gustavo. Não, meu Londrina de todos os tempos, eu vou ficar com o da era SM, porque eu comecei a acompanhar o Londrina a partir de 2003, 2004, por aí, que foi aquela época que o Londrina ainda estava na Série B, e meu pai começou a me levar nos jogos do Londrina ali. Eu tinha, 12, 13 anos. E então foi quando eu comecei a acompanhar mais. Eu tenho pouca memória daquele time do Londrina. Tava até comentando com o Diego hoje que talvez daquele time eu lembro do Jamur, Dario, o Rocha, tinha o Germano também, né, que jogava naquele time. Lembro de alguns caras daquele time, Paraguaio, Adavilson, Fumaça, mas eu acho que eu fico com esse time da RSM que eu disse semana passada, que pra mim seria Victor, Ayrton, Edson Silva, Gilvan e o Wendel, meio de campo Germano, Bruno Henrique e Zé Rafael, e no ataque os dois Arthur, né, o Kaique e o Arthurzinho e o Dagoberto. Então isso pra mim seria o melhor Londrina desde quando eu acompanho aí. Sei lá, talvez, como a gente tava conversando, colocaria o Nen ali no meio também. Mas não dá pra colocar o Nen e tirar Zé Rafael ou Bruno Henrique, né? Então, sei lá, acho que eu ficaria com esse time mesmo. Beleza, bom, eu aliás já tinha feito essa seleção aqui em outras oportunidades, né? Levando em consideração aqui a história mesmo, né? Até porque, assim, infelizmente a gente não viu grandes times do Londrina, né? Mas, pô, time de 76, 77, 78, era um time que hoje jogaria Série A tranquilo, né? O time do Londrina. Então, apesar da gente não ter visto,
Eu não consigo assim fazer uma seleção do Londrina e deixar esses caras de fora, né? Porque, enfim, estiveram aí nos melhores momentos. Mas vamos lá. Neneca, né? Para mim, Neneca, pela identidade dele, por ter sido campeão do Londrina e pela história que ele construiu fora do Londrina. Claudinho na direita, o Claudinho veio para ser volante, né? Naquele time de 77. Cláudio foi treinador, né? Exatamente. E depois jogou na lateral direita e foi espetacular, né? A campanha, a trajetória do Claudinho no Londrina. Os dois zagueiros, Marinho e Márcio Alcântara. O Marinho, a gente talvez tenha sido o zagueiro mais técnico, né, que jogou no Londrina. Márcio, campeão. Roberto na lateral esquerda, né, campeão de 92. No meio-campo, Tadeu, né, o capitão de 92. Zé Roberto, que foi campeão em 81, taça de prata, enfim, jogou muito. Zé Roberto e o Everton, né, fechando o meio-campo. O Everton, talvez uma das grandes revelações aí do Londrina, né? Depois, trajetória aí no Japão, São Paulo, Atlético Mineiro. E aí o trio ofensivo, Garcia, Gauchinho e Carlos Henrique, que obviamente não é esse Carlos Henrique, né? O Gustavo ficou assustado. Na hora que eu peguei a escalação do Lúcio aqui, eu falei, deixa eu ver a escalação. É da série Não Acredito Que Estou Vendo Isso. Carlos Henrique, pô, coloca o Perambu pelo menos aqui. Ele não era nem sonhável na segunda que o Carlos Henrique jogou. Jogou muito, né? É uma bela seleção, né? E o técnico? Você não falou o seu. Tem Cate, né? E o seu, Lucas? Não, o técnico pra mim é o Armando Reinaneschi, né? O técnico da campanha de 77. Bom, aí o critério que eu segui, eu acho que são dois belos times aí do Londrina, foi o Londrina que eu vi, né? Então eu procurei fazer dos anos 90 para cá. Então o meu Londrina seria o Júlio César, que é aquele goleiro que jogou nos anos 95, 97. Jogou pouco tempo, 2 temporadas, mas para mim foi o que melhor, né? Muito bom. Se apresentou, ele veio do Grêmio Maringá. Aí na direita que eu colocaria um jogador vamos dizer assim, da era atual, né? O Ayrton, talvez, acho que foi o jogador que mais despontou pela lateral dos anos que eu acompanho o Londrina. Teve o Paulinho, daquele time de 96, da Série B, que foi um bom jogador, mas eu acho que o Ayrton, por ter tido mais temporadas e ter despontado, inclusive no cenário nacional também, colocaria ele. O Gustavo lembrou do Jamur, rapaz. Lembra do Jamur, né? É um lateral também a se pensar. Na bola parada, né? Márcio Alcântara, que eu brinco com, toda vez que eu encontro o Márcio, eu brinco com ele, que fez o gol do título, né? Se ele não fizesse aquele gol de cabeça, não ia ter o terceiro jogo, né? Do gol de título foi o dele. Souza e Roberto, né? Seguindo a linha do Lúcio aí, o Souza foi um zagueiro que também jogou nos anos 90, também não estava no time de 92, mas jogou até antes disso, 91 também, e depois, foi um zagueiro que foi para a seleção brasileira, inclusive, né? E o Roberto na lateral esquerda, disparado, né? Dos anos 90. O meio campo aí entra o Tadeu, o Alexandre também, Bianchi, coração de leão, foi um baita volante. Colocaria o Edmilson também, né, dos anos 2000, já do time do Freitas Nascimento, um grande jogador. E aí que tá, se eu fizer o 4-4-2, Arthur e Ney. O Arthurzinho que tá no Bragantino hoje. Jogou muito pouco aqui no Londrina, mas jogou muita bola, né? E na frente, Dagoberto e Mauro. O Mauro foi aquele atacante de 98, do time que quase subiu, perdeu pro Gama lá no último jogo. Mas pra mim, um jogador espetacular, de explosão. Parece que ele tinha uns problemas extra-campo, mas fazedor de gol, fazia muito gol, enfim. Então é isso. Júlio César, Ayrton, Márcio Alcântara, Souza, Roberto, Tadeu, Alexandre, Edmilson e Arthur, ou o Ney, né? No 4-2. E na frente da Dagoberto e Mauro, o técnico Gainete. Pra mim, o melhor treinador do Londrina. É isso aí. A gente podia fazer pros próximos o pior time do Londrina. Tô brincando, não vou fazer isso não. É isso, até porque o programa só tem meia hora. Bom, vamos lá então. Bastante, né? Dá pra fazer um time atual aí, viu? Dá. Bom, gente, vamos agora falar de futebol nacional. Tivemos aí essa semana Copa do Brasil, né? Com o confronto mais aguardado aí, Flamengo e São Paulo, por conta da estreia do Rogério Ceni no Flamengo. Primeira ida dele lá pra lá, né? Muita gente questionando, mas assim, é grande oportunidade, o Flamengo tinha que estar, né? Acho que o Rogério não fez nada demais normal, em ter saído do Fortaleza, né? E a estreia, né? Que jogo esquisito, né? Acho que o jogo foi, assim, o que a gente pode dizer é o seguinte, o Flamengo foi melhor no jogo e o São Paulo foi mais eficiente, né? O Flamengo acho que voltou um pouco, a postura mudou completamente, né? Saiu do Domenech, o time é outro, né? Então, assim, e acho que o Rogério, ele até porque ele não teve muito tempo, né? Fez o time jogar mais ou menos como jogava com o Jorge Jesus e o Flamengo criou muito, né? O Flamengo poderia ter resolvido o jogo no primeiro tempo, ter feito ali 2-3-0, dominou completamente o primeiro tempo, né? O São Paulo não deu um chute, né, no gol no primeiro tempo. O segundo tempo foi mais equilibrado, né? E o São Paulo foi eficiente porque o São Paulo teve 3 oportunidades no jogo, fez 2 gols, né?
contando, obviamente, com a ajuda do Hugo, né? Mas, então, assim, a vitória foi justa nesse sentido aí, porque o São Paulo foi mais eficiente. Abre uma vantagem, né? O São Paulo tem uma vantagem aí para o jogo da volta, vai jogar em casa, não tem torcida, mas enfim, você está jogando dentro da sua casa, sempre é uma vantagem e tem essa vantagem de jogar por 2 resultados, né? Mas eu acho que a disputa está em aberto, até porque o Flamengo deve estar bem mais fortalecido, né? Para o jogo dessa semana, né? Vai ter a volta aí de Everton Ribeiro e Pedro, que estavam na seleção, do Isla, que estava na seleção. Deve voltar o Felipe Luiz, deve voltar o Rodrigo Caio, né? Jogadores que estavam machucados, enfim. O Gabigol melhor fisicamente, o próprio Arrascaeta. Então acho que o Flamengo vai estar bem mais encorpado. Então acho que a gente vai ter um outro jogo bem interessante. Acho que a gente vai ter um jogo bem interessante aí nesse jogo da próxima quarta-feira. É incrível como o tal do Brenner, né, o moleque do São Paulo, tá numa fase que, pelo amor de Deus, né, o moleque... É o Pedro do São Paulo. O moleque tá numa fase interessante. Claro, o segundo gol dele foi um gol de persistência, né, de atacante, mesmo que procura o gol o tempo todo. Ele ficou ali esperando o goleiro errar. O segundo gol foi do goleiro, né? O goleiro entregou para ele. Persistência dele. Não, persistência é que ele ficou ali, marcando, correndo de um lado pro outro. 47 do segundo tempo já. Aí entra o dedo do técnico também, né? Porque, pô, você tá empatando com o Flamengo. 1-1 dentro do Maracanã, 47 do segundo tempo. A maioria dos técnicos do futebol brasileiro recuaria o time. A maioria. A intensidade. Né? Exatamente. E o Diniz colocou o time pra frente e falou, não, continua marcando lá em cima. E eu tava assistindo o jogo e o goleiro do Flamengo tocou pro lateral, tocou pro zagueiro pro goleiro pro lateral. Ficaram tocando ali como se não queriam nada, como se não quisesse mais nada. E o Brenner foi cada vez mais pressionando. Fez uma abafa, né? É isso que eu tô falando, ele foi cada vez mais pressionando e na cara do goleiro, o melhor goleiro de todos os tempos, fez o gol. Ué, tá todo mundo falando que o moleque era o melhor goleiro de todos os tempos, enfim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, E né? aí Acho que ele é um bom goleiro, mas errou, tomou a decisão errada, né? E vai Não ser pode querer driblar dentro da área. Não pode, obviamente. É o famoso só que sabe, né? Só que sabe. Faz o simples, né? Faz o simples, lógico. E aí, o moleque tá numa fase bem... Não, o São Paulo tá até renovando o contrato dele com uma multa rescisória aí de 300 e poucos milhões de reais. Eu não sabia não, mas ele já tinha jogado outros jogos pelo São Paulo, né, em outra passagem. Sim, ele é da base. E acabou sendo emprestado pro Fluminense. Ele trabalhou com o Diniz lá no Fluminense. Aí quando o Diniz veio pro São Paulo, pediu a volta dele. Cara, agora uma coisa que eu tô achando que tá aparecendo um pouco mais pra mídia ultimamente é a insatisfação toda vez do Luciano, né, o atacante do São Paulo. Porque toda vez que ele é substituído pelo Diniz, ele sai chutando um copinho de água, sai esbravejando, mas parece que nesse jogo chamou a atenção, porque o Diniz deu uma chamada nele, né? No final do jogo, segurando a onda, porque disse que ele quis comemorar, o Diniz deu uma segurada. E é engraçado a relação do Diniz com os jogadores, né? Ele não dá moral nenhum pros caras, né, cara? Gosta de xingar o pessoal. Não dá nenhum afago, né? Mas agora a surpresa aí na Copa do Brasil foi o América, né? Pois é, ganhar do Internacional. O trabalho do Lisca tá bacana lá, hein? O que nós fizemos em 92, né? Aliás, 93, né? O Londrina viu, Gustavo, ganhou do Internacional lá. O Internacional era o atual campeão da Copa do Brasil. Ganhamos lá com o gol do Alessa, inclusive. O América Mineiro foi a grande zebra, né? Da rodada, sem dúvida. Daqui a pouco pode ter uma zebra aí na semifinal, né? O Cuiabá complicou para o Grêmio, mas acabou perdendo, né? Reclamou da arbitragem e tal. O Cuiabá foi bem, fez um segundo tempo de muita pressão para cima do Grêmio. Perdeu o treinador lá, né? O Chamusca foi para o Fortaleza. E, bom, foram jogos interessantes. Eu esperava até um pouco mais do Flamengo e São Paulo, né? Acho que o segundo tempo que justificou tudo o que se esperava do jogo. Mas é como disse o Lúcio, eu acho que está em aberto ainda, apesar da vitória do São Paulo lá. E o Palmeiras classificado já, né? O Palmeiras, né, gente? 3-0, né? E eu não sei quem que escreveu isso, acho que no UOL, né? O colunista do UOL. O tempo que o Palmeiras perdeu, né? O Luxemburgo, né? Acho que o palmeirense deve estar vendo isso 10 também, vezes jogado fora, né? O Palmeiras fez uma coisa que poucos times brasileiros fazem. O Flamengo fez algumas vezes com o Jorge Jesus no ano passado. Que é você fazer um gol e você continuar em cima do adversário. Aproveitar o pior momento do adversário. É como uma luta de boxe, né? Você dá um cruzado no adversário, o cara fica meio grogue, você vai em cima para acabar a luta. E foi o que o Palmeiras fez, né? O Palmeiras sentiu o momento, o Ceará tomou o gol, em 5 minutos o Palmeiras fez 3 gols, matou o jogo e matou o confronto, né? A gente até viu no começo, no primeiro tempo, né? O Palmeiras fez 3 gols assim. Sim, então de forma rápida mesmo. O Luxemburgo não faria, né? Não. Faria um gol.
jogaria no contra-ataque. É outro projeto, né? É, um projeto diferente. Bom, tem seleção brasileira também. O Brasil jogaria na sexta-feira à noite contra a Venezuela no Morumbi, sem Neymar, cortado, inclusive no jogo contra o Uruguai. Bom, acho que o Brasil, nessas eliminatórias, ainda é um dos favoritos. Eu acho que esse teste de terça-feira aí talvez é o primeiro grande teste, né? Nessas eliminatórias, né? E assim, aquela coisa, né, bicho? Eliminatórias é obrigação do Brasil se classificar e de que adianta uma grande campanha para depois chegar numa Copa do Mundo, que é o que interessa, o time pipocar, né? Já foi isso em 2018 e a gente espera que não seja. Agora, eu estava vendo a escalação da seleção que chama a atenção que já tem muita mudança em relação a 2018. Tem. Impressionante, né? Até porque o Tite tem tido alguns problemas, né? Nessa própria convocação. Ele teve que cortar vários, né? Jogadores machucados, jogadores com Covid. Aí ele perdeu o Neymar, perdeu o Felipe Coutinho, perdeu o Casimiro, né? E tá dando a oportunidade até para outros jogadores aparecerem aí, né? Dando uma espécie de, meio que obrigatoriamente, né? Vai fazendo uma renovação, né? O Everton Ribeiro vai assumir a camisa 10 da seleção, né? Na ausência do Neymar, né? Espero que ele faça um bom jogo, né? Porque qualidade ele tem, o menino joga muito bom. Do time que do time que jogaria contra a Venezuela na sexta-feira à noite, quem terminou o jogo lá, quem começou como titular contra a Bélgica na Copa de 2018? Só o Thiago Silva, né? E o Gabriel Jesus. Porque o Roberto Firmino foi banco, foi um dos erros do Tite, inclusive, na minha opinião. Insistiu muito com o Gabriel, né? Thiago Silva titular, até o Alisson, né? Que acabou perdendo a posição aí por uma escolha do Tite, né? Nesse jogo sim, né? Porque o Carlos está voltando de lesão, ficou muito tempo parado, né? Ele acho que o Ederson também está num momento bom, né? Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodge, Alan, Douglas, Luiz e Everton Ribeiro, Gabriel Jesus, Firmino e Richarlison, o time que jogaria contra a Venezuela. A gente não sabe se pode ter alguma mudança contra o Uruguai. Agora o Richarlison, que é o que Firmino foi lá há 4 anos, né? Tá muito bem, né? O Richarlison lá na Inglaterra, né? Jogador e o Richarlison muito tem potencial. bastante apelo também essa molecada mais nova que acompanha a seleção brasileira, que sobretudo que acompanha futebol europeu, né? A gente vê que o Richarlison ele tem o carisma da galera, né? Ele brinca muito com os próprios jogadores ali, postam nas redes sociais deles e sempre todo mundo brincando com o Richarlison e tal. Ele é o carisma da seleção brasileira. E tem uma coisa bacana desse jogador, que eu vi uma reportagem, acho que no Esporte Espetacular, se não me engano, alguma emissora aí, falando do engajamento desse. A gente comentou a falta de engajamento de jogadores brasileiros, né? O engajamento dele em causas sociais, ele é um cara que se manifesta, inclusive pautas aí ligados à discriminação, né? E desigualdade, enfim. Ele é um cara muito popular nas redes sociais por conta disso, né? Sim. Bacana. Bom, é isso. Mais alguma coisa que a gente pode comentar? Não, só para terminar, falando que parece que está tendo, né? A segunda onda da Covid no Brasil. Uhum. E alguns times estão voltando a ter muitos desfalques. Hoje, na sexta-feira, a gente recebeu notícia que no Palmeiras, né, mais 3, 4 atletas testaram positivo. Vasco, e eu acabei de ver que meu pai mandou no grupo da família que 2 jogadores do Corinthians testaram positivo também, Jô e Matheus Vital. É por isso que ele estava tenso ali no... Eu achei que não, Matheus Vital é reforço, ficar de fora. Estava decidindo uma coisa... Matheus Vital ficar de fora é reforço. Problema do Santos, né? Então tem Vasco o problema da Gama do Santos, também teve, Vasco, o Palmeiras, agora o Corinthians. Fica aí, né, aquela velha discussão nossa, né? Tá na hora de voltar público pro estádio ainda? Tem gente que está querendo. Tem gente que está querendo. Inclusive na Série C, né? Sim. Lá no Grupo A, no Nordeste, o 13 parece que estava querendo público no estádio. Bom, é isso. Só para a gente encerrar então, falar a rodada do Campeonato Brasileiro, algum jogo que interesse, que chame mais atenção? Então o Corinthians vai jogar com o Atlético Mineiro, né? Pode ser líder. Vai, né? O Alvinegro vai atropelar? Vai dar o Alvinegro. Não falei quem vai atropelar. Vai dar o Alvinegro, né? Vai dar o Alvinegro. Mas tem mais algum jogo que vale a gente falar? Basicamente, o Palmeiras tem um jogo contra o Fluminense, né? Sim, 2 times que estão ali em 5º e 6º lugares, né? Brigando ali naquela parte de cima. Palmeiras, depois que o Luxemburgo saiu, deu uma reagida, né? O treinador novo aí, o Abel Ferreira, 3 jogos, 3 vitórias, né? Bom, o Palmeiras também tem um monte de desfalque, né? Tem vários problemas aí para a rodada do fim de semana. Tá certo, gente. E só lembrando que deu o Biden, né? Apesar do Trump não aceitar, né? Será que até eu sair de férias o Trump já aceitou o resultado ou não? Daqui umas 3 semanas? Quem que sai primeiro, o Trump ou o Diego? E você tá torcendo porque eu saio assim do Trump. Eu tô torcendo para que seja você.
Mas quem vai aceitar a derrota primeiro, o Trump ou o Bolsonaro? É outra questão, né? E quanto vai ser o jogo do Londrina contra o Brusque? Ah, é verdade. 1x0 Londrina, tá na cara que o Londrina vai ganhar esse jogo. 2x1 pro Tubarão, 2x1. Tá louco pra dar Brusque, né, bicho? 2x1 pro Brusque. Tá louco pra... Rapaz, são 12 desfalques. Você mesmo escreveu isso na 2x1 Folha. pro Brusque. Ainda assim, você acha que vai dar Brusque? Tá louco. Aí pode Acho que ir. vai ser a primeira derrota do Londrina dentro de Aí, casa. como diria o Fiore, pode fechar lá, plantar a bolinha pode. no Aí, como vejadeiro. diria o seu Mandar irmão, embora o até Dudu, aí foi embora o boi com a corda de tudo mesmo. Vai mandar embora até o pipoco. Amanhou o carvão. Que manhã o carvão. É isso aí, gente. Bom voto amanhã. Um abraço, até mais. Valeu.